Olá, tudo bem? Sou pastor e professor Divino Silva, diretor nacional do Instituto Vida Brasil, o IVB. Vamos hoje trazer mais um conteúdo especial para você sobre a capelania, a prática do amor ao próximo, sobre o ministério da capelania prisional. Texto bíblico de Hebreus, capítulo 13, o verso 3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos juntamente com eles, e dos maltratados, como sendo vocês também no mesmo corpo. Em outras versões, como sendo vós mesmos no corpo. O ministério da capelania prisional é uma vocação antiga e nobre dentro da igreja. Tem gente que fala assim: bandido bom é bandido morto. Você concorda com essa expressão? Bandido bom é bandido morto. Você concorda com isto? Deixa eu completar a frase. Bandido bom é bandido morto, mas quando este bandido não é da sua família, não é o seu filho, não é alguém do seu coração, do seu amor, da sua paixão. Pois se for, não é bem assim aplicada esta expressão. E Hebreus, capítulo 13, o verso 3, essa carta anônima aos Hebreus fala sobre os deveres sociais. E a capelania prisional, esse ministério da capelania prisional, traz aí um ministério de visitação. Visa o quê? Compartilhar e oferecer o amor de Deus a todos aqueles que estão em necessidade. Nós estamos falando aqui ao vivo com você, aula extra em tempo real. Vamos lá? Os visitadores são homens e mulheres que aceitam o compromisso de serem instrumentos de Deus no processo de restauração de desenvolvimento mental, físico e social. As pessoas que estão encarceradas, elas estão passando por problemas mentais, físicos e sociais. E também o espiritual, que é a parte da humanidade da pessoa que está relacionada à tipificação do Código Penal, que a pessoa inferiu-se à Constituinte de 1988, e o Código Penal trazem aí as diretrizes em relação ao que a pessoa cometera, especialmente os mais necessitados que estão ali encarcerados, necessitados de uma palavra, segundo Hebreus, capítulo 13, o verso 3. As funções do ministério de visitação são variadas, dependendo das necessidades das pessoas e das instituições aonde trabalha. Se a igreja fosse igreja, a igreja despertasse um pouquinho mais, trabalhava um pouco mais nessa questão da área da capelania prisional. Deste modo, pode ser identificado como um presente de Deus, um vaso de bênção espiritual e conselheiro. As pessoas que visitam as delegacias, os quartéis, mas especificamente os presídios, são como presentes de Deus para aquelas pessoas que estão encarceradas. É como representante de Deus mesmo. Leva ao Senhor as necessidades do seu povo, daqueles que estão cativos, sem esperança, pessoas que estão ali sem nenhum sentido mais de vida. O visitador deve estar atento para ouvir as tristezas, os medos das pessoas, compartilhando suas alegrias e esperanças e ajudá-las a crescer após os seus fracassos. Estão ali porque realmente cometeram erros. Alguns dizem: não, eu estou aqui como inocente, e pode acontecer isso. Já teve pessoas que foram presas e passaram anos e anos e depois provaram as suas inocências, mas eles estão ali num momento de fracasso, de dor e desespero. O visitador deve demonstrar interesse em estimular o preso a compartilhar suas incertezas e esperanças,
dar-lhes atenção e fazê-los sentir o amor de Deus. Pregar entre quatro paredes, dá até holofotes, status, dá uma visão boa, mas esse evangelho fora dessas quatro paredes, chamada igreja, que é entre quatro paredes, uma sala pequena, uma sala como esta aqui do Instituto Vida, que ali povoam-se presos que não tem nem 2 metros quadrados para se movimentar, pois está superlotada. Quando inicia assim o seu ministério, do Ministério de Capelania Prisional. Nós dependemos de Deus para abrir as portas nessas instituições e tocar os corações das pessoas que os gerenciam. Mas para isso existe uma lei específica, como falo na nossa aula de legislação, quando falo das leis pertinentes, do direito de ir e de vir. É por isso que você deve fazer um curso de capelania para você ser treinado, capacitado, certificado e credenciado em capelania. Por isso, entra aqui o papel e o perfil do Instituto Vida Brasil, que está trazendo essa orientação e essa capacitação. Para obter permissão para visitar os presídios e exercer o ministério da capelania, é imprescindível observar e submeter-se a todas as regras e normas da instituição prisional, pois ela ali tem o seu regimento interno, tem suas regras. É por isso que nós estamos passando essas orientações. Para isso, nós vamos trazer aqui na próxima aula, não nesta aula, para não ficar muito extensa, algumas orientações importantes a respeito do que, como você deve trabalhar essa área da capelania prisional. Mas você precisa de amor. A igreja, no caso, você igreja, precisa ter o amor incondicional, independente de questões institucionais, de credos, mas você deve ter esse amor de forma incondicional. Para fechar a nossa aula, lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos juntamente com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos no corpo. Hebreus capítulo 13, verso 3. Encerrando aqui esse lampejo de aula, daqui a pouquinho a gente retorna dando sequência. Um abraço, pastor Divino Silva, Instituto Vida Brasil, valorizando a vida e o saber. Tudo de bom para você. Até a próxima aula.